Amados em Cristo, graça e paz a todos vocês. Eu quero compartilhar algo aqui incrível que aconteceu com a minha vida e quero comparar com o que vem acontecendo nos dias de hoje. No dia 27 de maio de 2018, o Senhor mandou eu ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas não somente ler, como escrever. E imediatamente eu achei uma caneta, peguei o primeiro papel que eu vi na frente e anotei o versículo que o Senhor mandou eu escrever. Eu não entendi o motivo. Isso foi em 2018. Eu grampeei este papel na parede do meu escritório. E hoje, no dia 5 de abril de 2020, o povo clama sobre um problema muito grave que vem ocorrendo e vem assolando o Brasil. Sobre um vírus que vem matando as pessoas por todo o mundo e vem castigando o nosso povo e nossa nação. E eu tenho visto muitos pastores, muitos líderes religiosos falando sobre esse versículo onde diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Tenho visto muito sendo falado isso, mas eu havia esquecido desse papel grampeado aqui na minha parede, no meu escritório, atrás da minha cadeira. Hoje eu acordei com esse versículo na mente e quando eu entrei no meu escritório eu me deparei com esse papel. Eu vou mandar como prova e testemunho a foto desse papel escrito nessa data para que vocês interpretem da maneira que acharem melhor. Eu quero ler com vocês e compartilhar essa visão nesse momento. Quero começar no versículo 11. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 14. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar, ou se arrepender dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, ou sararei a sua terra. Para quem não me conhece, me chamo Fernando Patrick e quero compartilhar com você esse entendimento. Existem alguns pontos que eu gostaria de considerar com você a respeito do texto que acabamos de ler, que são, em primeiro lugar, escolhi o lugar para a casa do sacrifício. Segundo, se humilhar. Terceiro, orar. Quarto, me buscar. Quinto, se converter dos seus maus caminhos. Vamos falar um pouco dessas 5 palavras? Eu preciso muito que você entenda profundamente tudo o que está sendo dito por todos os líderes cristãos dessa nação. O rei Salomão não apenas construiu uma casa dedicada ao Senhor, mas também orou para que as petições que fossem feitas nessa casa fossem ouvidas e atendidas pelo Eterno. E o que aconteceu? De noite, o Senhor apareceu ao rei e confirmou: escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Deus está em todo lugar. Ele é onipotente. Entretanto, ao longo das Escrituras Sagradas, você percebe alguns lugares sendo especificados através de altares, cidades, atos proféticos e etc. Mas é importante entender que tais marcos foram colocados não para limitar o agir de Deus somente naquele lugar, mas sim por causa da limitação humana de se concentrar em fé, tendo diante de si a imensidão do domínio e da soberania de Deus. Olha só, lembra? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, sempre que Deus lhes aparecia, eles levantavam um altar em adoração. Um sacrifício era oferecido e o lugar ficava assim marcado.
Qualquer pessoa que passasse por aquele altar saberia que ali fora oferecido um sacrifício, e isto ia criando uma consciência coletiva em respeito a Deus. E essa consciência coletiva atrai a manifestação da glória de Deus sobre a terra. Eu vou repetir, que essa manifestação coletiva atrai a glória de Deus sobre a terra. Pois bem, a Igreja de Cristo é o templo espiritual de Deus hoje. Cristo Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes em Cristo. Tudo que fazemos e possuímos é o sacrifício. É claro, guardadas as devidas proporções, pois nenhum sacrifício é maior que substituir o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. É por isso que devemos cuidar da nossa vida, do que fazemos no dia a dia, como administramos aquilo que, abre aspas, temos, pois o sacrifício necessita ser santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Deus não muda mesmo. Ele se relaciona com as pessoas por meio de sacrifícios. Quem não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e quem não estiver disposto a oferecer algum tipo de sacrifício não terá um relacionamento com Deus. Olha só, preste atenção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, existem aqui dois tipos de humilhação. Primeiro, quando alguém humilha você ou você humilha alguém. Segundo, quando você se humilha. A palavra de Deus abomina o primeiro tipo de humilhação. Ao contrário, a Bíblia ensina a amar, até mesmo os nossos inimigos. Amar não significa sonegar a verdade, mas dizê-la sem intenção de ferir. Ninguém jamais humilhou a Jesus de Nazaré, mas a Bíblia afirma que ele humilhou-se a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo Senhor, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas enfim, vamos para a terceira palavra. Já falamos sobre o sacrifício, a casa de Deus. Vamos para a terceira palavra. Já falamos sobre a casa do sacrifício, falamos sobre a humilhação, em se humilhar, e agora vamos falar sobre a oração, orar. A Bíblia nos ensina sobre a oração, intercessão, súplicas, ações de graças, e muitas vezes agimos como se tudo fosse uma coisa só. Entretanto, há diferenças entre cada uma dessas atividades espirituais. Aqui quero falar da oração. No Salmo 139, versículo 4, lemos: Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Orar vem de oral, falar. Pois bem, orar vem de orar, de falar. Como podemos ler no Salmo acima, Deus conhece aquilo que vamos falar antes mesmo de falarmos, ou antes mesmo de concluirmos. Em Mateus também lemos assim no capítulo 6, versículo 8: Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhes peça. Ou seja, além de conhecer a nossa oração, Deus conhece nossas necessidades também antes mesmo que pedimos, Antes mesmo que peçamos. Orar é falar, declarar, profetizar com autoridade, determinar com base na infalível palavra de Deus. Veja, Deus poderia ter formado o mundo por outro meio, não é verdade? Mas ele optou por falar, disse Deus. Então entendemos que falar faz parte do princípio criativo de Deus. Fale muito com Deus. Por mais que ele já saiba o que você vai falar, ele ama ouvir a sua súplica. Orar também é profetizar, antecipar o resultado de acordo com a infalível palavra de Deus. Quem crê,
fala, não é verdade? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Maravilha, né? Vamos para o próximo tópico. Já falamos sobre a casa do sacrifício, falamos sobre a humilhação, falamos sobre a oração, falamos em nos buscar em Deus e agora vamos falar em se converter dos seus maus caminhos, para finalizar. Então, quando Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, nós entendemos aqui que converter é dar a meia volta, certo? Desde a queda de Adão, o ser humano tem andado para trás no que diz respeito ao relacionamento pessoal com Deus. Muitos até conseguem fazer parte de uma comunidade que gira em torno de Deus. Porém, quando isso sai da questão coletiva e entra na vida pessoal, as pessoas muitas das vezes, em um modo geral, não conseguem manter esse relacionamento quente com o Deus eterno. Na verdade, na minha opinião, é uma simples questão de decisão. Andar com Deus significa estar disposto a dar meia volta, se converter dos seus maus caminhos, se converter sempre que preciso for. Você decide andar com Deus, apesar dos resultados positivos ou negativos. A maioria das pessoas só anda com Deus quando tem resultados positivos, já perceberam isso? Outras só o fazem por causa da escassez. Mas para viver no equilíbrio entre a necessidade e o suprimento, e mesmo assim andar com Deus, é preciso um posicionamento antecipado de cada pessoa. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu, Fernando, decidi amar a minha esposa para sempre, independente de qualquer circunstância. Isso sim é uma decisão antecipada. Se você não tomar esse posicionamento, vai ficar à mercê das circunstâncias. Existem coisas que não podem ser modificadas. Por exemplo, eu sou e sempre serei pai dos meus filhos. Isso não pode mudar. Portanto, para que essa experiência seja maravilhosa, nós, as pessoas envolvidas nesse processo, temos que mudar, nos adequar, reinventar se for preciso, nos convertermos dos maus caminhos. E as decisões para isso já necessitam estar tomadas antes de chegar à necessidade. Se for preciso dar meia volta em uma situação, me arrepender, eu faço pelo simples fato de que eu já estou predisposto. Não precisa muita conversa. Você tem que mudar, mudamos, simplesmente assim. Veja bem, se o Espírito Santo nesses dias tem incomodado você em relação a alguma área em tua vida que precisa ser mudado ou precisa mudar, não pense muito. Mude, simplesmente mude, converta-se. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para encerrar, eu quero finalizar com uma oração neste momento. Senhor, obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado, Senhor, por em 2018 o Senhor me mostrar, Senhor Deus, o que estaria por vir. Quando o Senhor me falou em casa do sacrifício, que eu possa sacrificar mais para o Senhor, que eu possa fazer valer a pena a morte de cruz, que eu possa fazer valer a pena, Senhor Deus, o Senhor ter colocado o seu único filho naquele madeiro para salvar toda essa nação. Que nós possamos entender o significado disso. Obrigado, Senhor, pelo Senhor me mostrar os tipos de humilhação. Obrigado, Senhor Deus, por me fazer entender o que é se humilhar diante do Senhor e não dos homens. Deus, obrigado, Senhor, também pelo Senhor me mostrar o que é o significado da verdadeira oração. Que as pessoas possam entender o que é suplicar a tua vontade, suplicar a tua justiça, que as pessoas possam entender que falar faz parte, se comunicar faz parte da tua vontade e que Deus se agrada também de ouvir a voz de cada cristão, de cada pessoa que se arrepende dos seus pecados. Entendemos aqui também o que é buscar a presença do Senhor, o que é buscar a tua vontade. Agora, o mais importante, Senhor, é me fazer entender e me fazer dar meia volta quando eu enxergar o erro, porque entendi, Senhor, o que é se converter dos seus maus caminhos.
porque só assim, Deus, só assim, a sua nação se convertendo dos maus caminhos, o Senhor sarará a nossa terra. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, toda pessoa que foi contaminada por esse vírus maldito. Abençoa, Senhor, cura, Senhor, essas enfermidades, Pai. E vem te pedir em nome de Jesus, que toda pessoa, Senhor, que ouviu, Senhor, nesse estudo, essa oração até aqui, seja contagiada pela Tua presença e pela Tua glória. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, Pai. Venha abençoar, Senhor, o nosso presidente que tem se prostrado diante do Senhor. Que venha ouvir, Senhor, cada líder cristão que se posicionou, que se prostrou, que clamou e que está pedindo a sua misericórdia. Abençoa, Senhor, a todos, Pai. E nós pedimos, Senhor, misericórdia, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.